Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estou muito feliz por podermos estar aqui juntos. A gente ter aguardado, né, a oportunidade de nós voltarmos novamente às nossas aulas presenciais, mas ainda não tivemos a condição de estarmos tendo essas aulas. Mas, enquanto isso, estamos aqui juntos. Vocês sabem que podem contar conosco naquilo que vocês precisarem, mesmo nesse ensino à distância. Nós estamos aqui, né? Podem contar conosco. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem como nós tirarmos essas dúvidas, tem como nós realmente estarmos conectados. Embora não fisicamente, mas conectados na aprendizagem, no conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estejam aí com o seu material preparados para a nossa aula de hoje. E eu quero desejar para vocês uma semana abençoada. Hoje ainda é terça, então que vocês possam ter ainda o restante da semana muito abençoada. Que Deus possa guardar vocês, proteger a saúde de vocês, que vocês estejam alegres, mesmo passando por lutas, mas alegres, né? Porque isso é o importante, aproveitar o lado bom da vida. Então, meninos, para iniciar hoje, nós vamos fazer a correção da página 264 a 265. Abram aí o livro de vocês, prestem bastante atenção. Não coloquei as respostas aí no nosso vídeo, então preste atenção. Vou só ler, tá, a resposta. Se tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, coloca aí no privado que nós vamos tirar. A primeira questão diz assim: associe corretamente as colunas. Para isso, escreva a letra e o número romano correspondente. Nós temos aqui na primeira coluna de A a E, falando os tipos de energia. Lembra que nós falamos sobre essas energias? E na coluna B, nós vamos ter o significado, né, de cada uma dessas energias, como que elas atuam, né, de que forma elas são geradas. Então, letra A, energia elétrica. A letra A é ligada ao Romanos 4, ao algarismo romano 4. É utilizada para que um computador funcione, né? Energia elétrica. A energia química é ao algarismo romano 5. Está armazenada nos alimentos que ingerimos, né? Energia térmica está associada ao algarismo 1. É transferida de uma panela que está sobre a chama de um fogo. É transferida para uma panela que está sobre a chama de um fogo. Térmica, temperatura. Energia eólica ao número romano 2. É a energia contida ou obtida do vento. E energia mecânica ao número 3. Faz a turbina de uma usina elétrica girar. Então, só repetindo para vocês colocarem na linha de baixo. A está relacionada ao 4, B está relacionada ao 5, C está relacionada ao 1, D está relacionada ao 2 e E está relacionada ao 3. Na segunda, pede para você marcar um X na sentença que apresenta informações incorretas sobre o tipo de transformação de energia e em seguida você corrige no caderno essa questão. A que está incorreta é o segundo quadradinho. Você marca um X. E você vai corrigir colocando assim. Ao pedalar uma bicicleta, Joana faz a bicicleta se mover. O movimento da bicicleta é um exemplo de energia mecânica. Sempre que se fala de movimento, é energia mecânica. Terceira questão, cite algumas transformações de energia que ocorrem ao andar de bicicleta. Aí colocou aí o desenho, né? Então, vamos ver quais as transformações de energia que ocorrem nesse momento. Bem, parte da energia química que foi ingerida através dos alimentos, no caso pela menina, né? Ela vai se transformar em energia mecânica, porque vai fazer ela se movimentar. E em energia térmica, porque ela vai
a temperatura dela vai aumentar. Por isso que geralmente a gente soa muito quando anda de bicicleta. Então, as transformações que vai ocorrer é energia química, que foi ingerida pelos alimentos, vai se tornar em energia mecânica e energia térmica. Quarta questão. Quanto às formas de energia, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras, falsas, e em seguida corrija as que estiverem falsas. Então, vamos lá. No primeiro quadradinho é verdadeira, no segundo quadradinho é verdadeira, no terceiro quadradinho é falsa. Vamos corrigir. A correção é: a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém de usinas hidrelétricas, que utilizam energia hidráulica para gerar energia elétrica. Esse tipo de energia provoca problemas ambientais, como o alagamento de grandes áreas para represar a água. Então, a correção é porque no texto está dizendo que não provoca problemas ambientais, mas na verdade provoca. E o outro quadradinho é verdadeiro, então só o terceiro que você vai fazer essa correção. Na quinta questão, ele vai falar do dínamo, que é um gerador de energia. Algumas bicicletas antigas tinham dínamo instalado em um dos pneus para gerar energia elétrica e acender a luzinha do farol, né? Observe a fotografia e explique com suas palavras como o dínamo das bicicletas funcionam. Então, coloquem aí no caderno de vocês. Então, uma parte do dínamo fica encostado no pneu da bicicleta, como vocês verem na figura. Quando ela está em movimento, a bicicleta, a parte do dínamo que está encostada no pneu da bicicleta gira e vai transformando a energia mecânica, através do movimento dos pneus, em energia elétrica. A energia elétrica acende a lâmpada elétrica, iluminando assim o ambiente, ok? Sexta questão, complete adequadamente as sentenças abaixo com as palavras e expressões do quadro a seguir. Então, vamos usar essas palavras do quadro. Letra A. As usinas são geradores elétricos mecânicos, pois transforma energia mecânica dos movimentos em energia elétrica, ok? E na letra B, a usina eólica provoca alteração das paisagens e pode ameaçar as aves se construída em rotas de migração. Ok, aí nós encerramos, meninos, a correção do exercício. Agora, nós vamos falar um pouco de eletrostática, que está no livro a partir da página 266 até a página 268. Depois vocês vão fazer a leitura aí corretamente, ok? Então, o que é eletrostática? O próprio nome já nos dá a entender um pouco o conceito de eletrostática. Primeiro, tástica, né? Fala de repouso, né? E eletro fala de cargas. Então, a eletrostática, ela é a eletricidade em repouso. Então, ela vai trabalhar a parte da eletricidade em repouso, diferente da eletrodinâmica, que vai trabalhar mais a parte dos movimentos. Isto é, cargas elétricas em repouso. Então, o conceito de eletrostática está voltado para cargas elétricas e para estas cargas em repouso. É a área da física que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas em repouso e também de dados de todos os fenômenos que envolvem estas cargas. Ela possui esse nome por se tratar de uma eletricidade estática. Ok? Então, nós vamos entender de que forma a eletrostática atua, né? Bem, em primeiro lugar, antes de nós entendermos essa questão de cargas, né, que
que a eletrostática vai falar sobre as cargas elétricas, nós precisamos entender onde estão essas cargas. Lembra, gente, que nós falamos sobre o átomo? Eu já falei sobre o átomo para vocês. Então, tudo que existe na natureza nós chamamos de matéria. Então, tudo que existe é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu, você, todas as coisas que existem na natureza, no nosso planeta, no nosso ambiente, nós conceituamos como matéria. E a matéria é formada por átomos. Tudo que existe é formado por átomo, inclusive eu e você. Nossa origem vem dos átomos. E o átomo é a menor partícula da matéria. Nós cortássemos a matéria em várias partículas até chegar na última partícula que não pudesse ser cortada, que não pudesse ser dividida, chegaríamos ao átomo. E o átomo, ele é formado por por cargas, né? Por cargas que nós chamamos de prótons, nêutrons e elétrons. Eu coloquei esse desenho aqui para vocês entenderem mais ou menos como é o átomo. O átomo ele é formado por cargas, que algumas dessas cargas estão no centro, onde nós chamamos de núcleo atômico, e as outras cargas estão ao redor do núcleo, que é chamado de eletrosfera. Então, o átomo ele é formado por um núcleo, onde temos os nêutrons e os prótons, e ele é formado também pela eletrosfera, que fica ao redor, aonde estão os elétrons. Então, as cargas do átomo são prótons, nêutrons e elétrons, ok? Bem, o núcleo é a parte do átomo em que tem a maior quantidade de massa. A massa que está na eletrosfera, ela é uma massa desprezível, uma massa muito pequena, insignificante. E no núcleo, que estão presentes os nêutrons, que está representado aqui de verde claro, e os prótons, que estão representados de verde escuro. Os prótons são cargas positivas e os nêutrons são cargas neutras, que está representado pelo zero. E os elétrons que estão na eletrosfera é carga negativa. Vocês não podem esquecer. Prótons, carga positiva, que está no núcleo. Elétrons, carga negativa, que está na eletrosfera. Então, tudo que existe na natureza é chamado de matéria. E a matéria é formada por átomo. E o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Bem, um corpo, ele está eletricamente neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Vejam, os prótons estão no núcleo. Imagine que um certo átomo tem 20 prótons. Então, para que ele seja um átomo neutro, eletricamente neutro, ele tem que ter também na sua eletrosfera 20 elétrons, ok? Nós temos aqui esse exemplo. Nesse núcleo, nós temos 2 nêutrons e na eletrosfera nós temos 2 elétrons. Então, ele está neutro, porque ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, fazendo com que sua carga elétrica seja igual a zero. No entanto, os átomos podem ser modificados em sua constituição, se ganharem ou perderem elétrons. E aí, nesse caso, eles podem ficar positiva ou negativamente carregados. É aí que entra as cargas elétricas. É aí que vai entrar a eletrostática. Bem, se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, nós temos um átomo eletricamente neutro. Mas ele pode perder elétrons.
Perdendo elétrons, ele vai ficar com carga positiva ou negativa. Então, analise bem aí, meninos. Por exemplo, vamos imaginar um átomo que tenha 10 prótons. Automaticamente, ele tem 10 elétrons. Então, ele está neutro. Mas imaginem que ele perdeu 2 elétrons. Bem, se esse átomo ele tinha 10 prótons, 10 elétrons, e ele perdeu 2 elétrons, significa que agora ele tem mais prótons do que elétrons, não é verdade? Ele tem agora 10 prótons e 8 elétrons. Se ele tem agora mais prótons do que elétrons, eu posso dizer que ele está carregado positivamente. Por quê, professora? Porque ele tem mais prótons e os prótons são positivos. Entenderam? Então, o que é um átomo carregado positivamente? É um átomo que tem mais prótons do que elétrons. Então, ele pode também ganhar elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele tinha 10, ficou com 12. 12 elétrons e 10 prótons. Neste caso, ele tem mais elétrons do que prótons. Nesse caso, ele está carregado negativamente, porque o elétron é negativo, ok? Então, quando eu digo que um átomo está carregado negativamente, eu estou dizendo que ele tem mais elétrons do que prótons. As cargas elétricas, elas estão relacionadas à quantidade de elétron e à quantidade de prótons. Bem, dentro da eletrostática, algo vai estar eletrizado de acordo com a quantidade de cargas que ela vai receber ou que ela vai perder. Então, quando perde ou ganha elétrons, a matéria fica eletrizada. Só que, o que acontece, meninos? Pode acontecer entre os átomos, pode acontecer uma repulsão ou uma atração. Quando os átomos eles têm cargas iguais, há uma repulsão. Quando os átomos têm cargas diferentes, há uma atração. Vocês já ouviram aquela história de que os opostos se atraem? Pois ela surgiu daí. Cargas diferentes se atraem, cargas iguais, elas se repelem, elas se repulsam, elas se distanciam. Então, se duas matérias elas têm cargas iguais, a tendência é elas se afastarem uma da outra. Se elas têm cargas diferentes, elas vão se atrair, como imã, ela vai puxar. Né? Bem, agora nós vamos entender um pouco, depois vocês vão ler bem na página 267, que vai falar um pouco do que eu acabei de falar sobre as cargas. Mas na página 268, nós vamos ter algumas experiências. Eu não quero que vocês façam agora, que nós vamos trabalhar ela na próxima aula. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre essa atração que acontece com o exemplo, né, dos raios, do relâmpago e do trovão. Então, o raio, ele é uma descarga atmosférica, vocês sabiam disso? Ele acontece pela atração das cargas. Então, o que acontece? A massa de ar, ela começa a ter um movimento. E esse movimento vai fazendo com que haja um atrito, né, entre as nuvens, que através desse atrito, entre as partículas que estão na atmosfera, entre a água, entre a poeira nas nuvens, vai causar a sua eletrização.
E aí, as cargas elétricas, elas vão ficar acumuladas em regiões diferentes. Vai haver uma mudança, carga positiva para um lado, carga negativa para o outro. E isso vai provocar um acúmulo de cargas elétricas opostas à superfície terrestre. Então, algumas cargas vão subir e outras vão ficar nas nuvens, elas vão mudar de lugar, né? Umas vão ficar mais acima, outras vão ficar mais abaixo. E as que estão mais abaixo, elas vão ser opostas às cargas que estão na superfície terrestre. E por causa da umidade do ar, essas cargas elétricas acumuladas, elas acabam se deslocando das nuvens para o solo e do solo para as nuvens. E isso vai provocando o que nós chamamos de raio. Então, nós podemos concluir, meninas, que o raio, como vocês estão vendo aí na figura, na verdade, é uma descarga de elétrons. Os elétrons que estão na superfície da Terra são atraídos pelos elétrons que estão na atmosfera, e o da atmosfera com o da superfície terrestre, causando essas descargas elétricas que nós vemos acontecendo, né, através do raio, ok? Então, nós podemos concluir que os raios é uma atração de cargas que estão na atmosfera e que estão na Terra. Por isso que, geralmente, quando se vê um raio, é como se ele estivesse, né? Uma chama que vem do céu para a Terra ou da Terra para o céu, porque é uma atração entre as cargas da atmosfera com a carga que está na superfície da Terra. Aí eu coloquei aí raio, relâmpago e trovão, para a gente entender a diferença de cada um, gente. O raio vai ser essa descarga elétrica que acontece, né, automaticamente quando as cargas elas se atraem. O relâmpago é a luz que essa descarga elétrica produz, e o trovão é o barulho que ele produz na hora da descarga. Tanto o relâmpago como o trovão acontece tudo ao mesmo tempo, embora a gente não perceba. Geralmente a gente percebe a luz e pouco tempo depois o barulho do trovão, mas eles acontecem ao mesmo tempo. O problema é que a velocidade do som ela é menor, né, no ar do que da luz. Então, como a velocidade do som ela demora um pouco chegar, nós percebemos logo a luz. Mas os dois acontecem ao mesmo tempo, né? Então, meninos, hoje o que eu queria deixar para vocês é esse entendimento, né, da eletrostática, da velocidade, de como ela acontece, que é através da transferência de cargas elétricas que acontece, né, nos objetos, em todos os objetos. Nós mesmos, meninos, ao estarmos caminhando em atrito com o solo, nós vamos aí nos tornando eletricamente carregados, né? Partículas vão eletrificando o nosso corpo. Por isso que muitas vezes pode acontecer de quando nós pegamos na porta, né, no trinco da porta, a gente sente aquele choquezinho. Por quê? Porque houve ali naquele momento um contato das cargas elétricas que estavam no nosso corpo com as cargas elétricas que estavam na maçaneta da porta, né? Mas nós vamos ver na próxima aula como que um corpo pode ser eletrizado, tá certo? Então a gente encerra por hoje e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí no grupo, né, no conteúdo que nós vimos hoje. Eu quero que vocês leiam também no livro, tirem todas as dúvidas, e aí na próxima aula a gente continua esse assunto. Um cheiro, tchau, até a próxima aula.